Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa. Te peço licença para a gente chegar e já te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje a gente vai conversar sobre uma ótima opção para aqueles pais que já estão preocupados com o período de férias escolar dos filhos. Vamos conversar também sobre o peso do fator psicológico na Copa do Mundo. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Steca. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, amigos da mesa. Eu já estou concentrado, psicologicamente concentrado para o jogo de amanhã. Agora eu quero ver o que o nosso professor vai falar hoje sobre esse estado emocional que afeta tanto o torcedor quanto afeta o jogador, principalmente, e o técnico. E quando começa a afetar o juiz, então, acabou, né? É verdade. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia, Steca, bom dia, convidados, bom dia, povo de Juiz de Fora. A Copa está mobilizando todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que sempre passa, né? Assim, qual que é a influência do fator emocional no comportamento dos jogadores? Então, assim, eu acho que vai ser um assunto interessante. E a colônia de férias, eu estou doido para fazer alguma coisa com meu filho nas férias. Já estou pensando nisso. Ô Carlos, como que foi o evento do Novo na semana passada? Foi ótimo, Caio. Nós conseguimos 1.000 pessoas lá, estava frio, né? E a apresentação foi muito interessante. O Bernardinho fez uma apresentação muito motivadora, né? Que realmente, assim, deu para ver, nós tivemos, assim, talvez 90% das pessoas que foram eram pessoas que nunca tinham ido em eventos do Novo. Então é sinal que está ampliando, né? Nós estamos inserindo na sociedade realmente. É interessante que eu quero chamar isso de uma nova opção. Isso. Ou uma opção, né? Uhum. Porque o que eu tenho conversado nas ruas, né, com o público, é que estão sem opção para as eleições. Eu falei, não, tem um novo aí. Você já conhece? Eu já ouvi falar. Então as pessoas já estão ouvindo falar, já estão assimilando o projeto, a ideia. Isso. E eu acredito que isso é uma crescente. Você começou, o primeiro encontro seu deu quantos? Olha, o primeiro encontro nosso tinha 250 pessoas. Aí? 500, 1.000 agora. Continuar, nós vamos passar de 5.000 dentro em breve. É verdade. Mas isso é interessante, Steca, assim, que o Partido Novo, ele chama novo. Embora seja uma novidade, né? Para as pessoas não confundirem que é só mais um partido aí novo, não. É um partido especial, com valores especiais, que vale a pena quem está interessado na renovação política procurar saber o que é. É bom acessar e conhecer o programa. Não, com certeza. Tem o conhecer site as pessoas. Tá. E a gente tem um jeito muito fácil, que é só assistir uma reprise da mesa de debates que foi sobre o partido. Agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o especialista em psicologia do esporte, Renato Miranda. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente para debater sobre um assunto tão em voga. E a Copa só está começando, tem muito mais emoção aí para frente. É verdade. Então, à medida que o time vai avançando, a pressão psicológica também aumenta. Sem dúvida. Porque depois dessa fase, a gente lembra que as próximas 4 fases, né, até a final, são jogos eliminatórios. Isso é um torniquete que chama. Bom, eu apresento também o diretor do Museu Ferroviário, Luiz Fernando Primo. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui também novamente e agradecer a oportunidade para a gente divulgar o museu aí. É um prazer para a gente receber mais uma vez. Você já virou cadeira cativa aqui na mesa, né? Eu lembro, vou revelar para o pessoal, que a primeira vez que você veio aqui, você estava todo inseguro, com medo. Depois daquela já foram várias outras, né? Já. E para a gente é sempre um prazer. Obrigado. Daqui a pouquinho eu estou no seu lugar aí. Bom, o período de recesso escolar está chegando e muitos pais já se preocupam com a possível dificuldade em conciliar o trabalho com a folga das crianças. Mas o Museu Ferroviário tem uma solução para isso e você quer saber como que é? É através da colônia de férias do Museu Ferroviário que o Luiz vai contar um pouquinho mais sobre ela a partir de agora. Luiz, pelo menos 80 vagas. Então, se for um filho de cada família, 80 famílias tranquilas para essa folga das crianças, né? Nós temos 80 vagas, na verdade. A gente, como o nosso espaço lá, ele
é reduzido e tem características muito peculiares. Assim, a nossa expografia está muito distribuída ao longo do museu, então as pessoas elas podem acessar. A gente não tem condição de trabalhar com muita criança ao mesmo tempo. Mas você acha que 80 já não é muita criança? É muita. Nós dividimos em 20, né, cada turma. Somos 4 funcionários do museu para trabalhar ali com turmas de 20 crianças, então a gente tem um limitezinho justamente por isso. Mas a gente está preparando um monte de atividade, a gente está trabalhando com parcerias, abriu para voluntariado também para trabalhar conosco agora nessa etapa da colônia de férias, que é a 4ª edição, né? Então a gente está preparando bastante coisa. O voluntariado, você falou, palavra boa para o momento, né? Alguma coisa que acontece nesse país é através do voluntariado, tá certo? Nessas instituições assistenciais, e agora você traz para o museu também um voluntário. O que é o voluntariado? Quem pode ser voluntário para trabalhar? A gente montou um programa específico para a colônia de férias, porque em se tratando de um museu eu não posso trabalhar com voluntário, por exemplo, para visita guiada. É uma coisa complicada, eu não posso contar com o horário da pessoa para ela está disponível sempre que alguém solicitar a visita. Né? No caso da colônia, a gente abriu para... aí, no caso, tem que ser no mínimo graduando em áreas como... Tem que estar no curso superior. A gente buscou um público que está se formando, se especializando, até para desenvolver as atividades com a gente. Então, turismo, comunicação, com certeza. É para ser uma via de mão dupla, né? Tá bom. Nós oferecemos dentro do museu a oportunidade para que as pessoas possam desenvolver com a gente as atividades, né? Tudo também com certificado, direitinho. E a gente também, numa carência que a gente tem de pessoal nesses momentos, né, igual você falou, 80 crianças, se a gente for pensar, isso é muita criança, né? Não são todas juntas, mas ao longo dos dias isso acaba carecendo de mais gente. Então, a gente faz essa troca com as pessoas. Então, o voluntário se dá dessa maneira, assim, eles vão lá, trabalham com a gente nas nossas atividades, a gente também está aberto para o que eles têm a oferecer de novidade, então a gente faz essa troca. A preferência é para quê? Pessoal que está fazendo curso de turismo? A gente trabalha turismo, comunicação, pessoal da artes e design, pessoal de pedagogia, história, áreas que estão, de alguma maneira, ligadas ao museu. Sim. Então, educação física... Quem estiver com a disponibilidade para trabalhar com a gente está aceitando até amanhã. Né? É bom lembrar a primeira isso. vez que vai ter voluntários lá? Primeira vez que a gente vai ter voluntariado na colônia de férias. Nós abrimos essas vagas e foi um mini edital, né? Vamos chamar assim, uma chamada que a gente fez de uma semana, porque a gente não sabia como ia ser, né? Qual ia ser o retorno disso. E foi muito bom, a gente já recebeu muitos currículos lá, porque a gente vai acabar fazendo uma triagem também, né, uma adequação de horário, até para ter uma segurança para os pais que, né, quiserem levar as crianças para a colônia, terem noção de que a gente está fazendo um trabalho todo criterioso com relação a isso. E as atividades das crianças, assim, como que seriam essas atividades? Já tem alguma programação? Já, a gente trabalha também com voluntariado de oficineiros, então nós vamos ter o pessoal do Remil, que é um grupo de danças urbanas, fazendo oficina de hip hop, vai ter oficina de teatro com a Bárbara Carbugin, nós vamos ter oficina de culinária, né? A gente pode chamar de gastronomia, que chama Salada Poética, com o Alan Roger. Vai ter o pessoal da Biblioteca Murilo Mendes com a gente também, desenvolvendo uma série de atividades, fora as atividades que a gente também programa dentro de educação patrimonial, né? Afinal de contas a gente está dentro do museu, e a gente também pretende trabalhar muito brincadeiras clássicas, né? Brincadeira de corda, amarelinha, são coisas que muitas vezes as crianças dentro de casa hoje em dia estão deixando de lado para ficar com computador, celular. Aí a gente vai resgatar isso também. É uma boa mistura do lúdico com o cultural, né? Para que as crianças já consigam ter um pouco desse embasamento e conhecer a história de Juiz de Fora, que parte dela está sendo contada lá no museu. Eu queria saber se as famílias conseguem inscrever seus filhos de forma gratuita ou precisa pagar alguma taxa? As inscrições elas são gratuitas.
tem que ser lá no museu, o pessoal então tem que ir de 9 a meio-dia e de 14 às 17 horas, lá na portaria. Tem que levar uma foto 3x4 da criança e o documento comprovando, porque nós estamos aceitando crianças entre 5 e 10 anos, né? Estabelecemos essa faixa etária. Já dá para dizer que a gente tem mais da metade já preenchida, inclusive as turmas da tarde já estão preenchidas. Então, a colônia ela vai de dia 16 até o dia 27. As 2 primeiras turmas são de 16 a 20. A da tarde já foi preenchida, temos para amanhã ainda algumas vagas. E na segunda semana vai de 23 a 27. A da tarde também está preenchida, então a gente ainda tem vaga para as turmas da manhã, né? Mas já estão acabando também. Então, quem quiser então, se inscrever, precisa correr. Para conseguir as últimas vagas. O ano passado a gente fez e até demorou um pouquinho para preencher essas vagas. Teve turma que não preencheu completamente, ficou faltando 2, 3 crianças para a lotação máxima. E esse ano a gente mal começou a divulgar e já está quase esgotado. Então, isso é um reflexo de como as pessoas estão enxergando a colônia de férias e o museu também, né? De alguma forma. Talvez depois da participação de hoje. A gente espera que sim, né? No ano que vem vocês vão ter que abrir mais vagas. Vai ter que abrir Ou então uma estender mais o prazo, né? A gente, até o prazo das inscrições, vão até o dia 11 de julho. Então, o prazo está bem estendido. Não, eu digo o prazo da colônia de férias. A gente trabalha... 2, 3 semanas, né? A gente trabalha dentro do calendário municipal. Então, é a segunda quinzena que está estipulada as férias de julho. Ela é mais curtinha mesmo. Vai ter que fazer turma noturna, né? É uma vontade a gente trabalhar com algumas atividades noturnas para crianças. Mas eu achei interessante assim, que essa programação misturando, né, o lúdico com o cultural é muito interessante e eu acho que isso complementa um pouquinho essa ideia da escola, traz aquela ideia de inovação, de ver coisas diferentes, né? Eu acho que isso é muito interessante. Bom, até porque é uma outra opção fora daquele currículo escolar, né, que é tão limitado. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas daqui a pouco já voltamos com a mesa de debates para contar um pouquinho mais sobre a colônia. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Luiz, a gente está prevendo que depois do programa de hoje as inscrições vão se encerrar, né? Não vai ter para todo mundo. Mas eu queria saber se existe algum critério de seleção entre os inscritos, caso o número exceda ou completou o limite e acabou. Completou o limite e acabou. A gente não, justamente pelo fato da gente não ter possibilidade de aceitar muitas crianças além dessa quantidade que a gente já coloca, de 80, a gente encerra. Não existe um critério de seleção, então é por ordem de chegada, é de acordo com a demanda. E chegou lá, levou o documento para a gente conferir a idade e a foto da criança. Documento da criança, certidão de nascimento, identidade, né, o que comprova a idade. Do pai, por exemplo, do responsável, tem que estar lá. O pai, o responsável, ele tem que estar com o documento para fazer a inscrição, mas assim, a gente já conta que a pessoa está andando com o documento, né? Tá certo. Porque E criança de 5 anos, fala, tá, o documento tem que trazer a certidão de nascimento. É para a gente comprovar a idade, na verdade. O retrato é para a gente poder fazer a carteirinha. Tem que levar uma fotografia. Isso. Tem que levar, e a presença de um adulto. O responsável que a gente pede até pelo cuidado, né, que o público infantil precisa, merece, a gente pede que o responsável esteja na hora da inscrição para justamente a gente saber quem que vai pegar a criança, né, para deixar os contatos direitinho, para a gente não perder o controle disso, né. Aí, são 3 horas por turma. Por turma. Começa das 9 às 11. 9 a meio-dia e à tarde de 2 até às 5. Assim, nesse período rola um lanchinho lá, um suco? Vai sim. A gente, inclusive, um dos critérios para que seja realizada a colônia de férias é que haja lanche igual para todo mundo, né? Sendo um espaço público, né, a responsabilidade com o público que a gente recebe com base nisso. Então a gente trabalha com apoiadores, trabalha com a própria Funalfa, que é quem cuida da gestão do museu, bancando certa parte. Então a gente faz isso e o lanche é igual para todos, né, para evitar que uma criança que vá não leve e outra leve um lanche diferente. Então assim, a gente tenta fazer uma igualdade nisso. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a programação, se você aprofundar um pouquinho mais para a gente. Eu acho que tá tão diverso, eu fiquei tão interessado. É verdade.
O intuito da programação, apesar de ser dentro do Museu Ferroviário, é trabalhar a diversidade do público. Então, a gente quer quebrar um pouco essa barreira de regiões da cidade, por exemplo. Então, é um cuidado que a gente tem de trazer a discussão, né, do seu próprio bairro, da cidade, para dentro das atividades da colônia. A gente trabalha com o cineminha também, que é uma atividade que já existe também fora da colônia no museu. A gente tem, vira e mexe, tem programação de cineclube lá. Nós vamos trabalhar atividades que envolvam o trabalho manual, né? E aí também a gente já está programando a atividade patrimonial para que haja uma reflexão em cima do ambiente onde eles vão estar inseridos, porque se a gente for trabalhar só brincadeira e lanche, a gente acaba tornando um pouco fútil, né, até a colônia. E aí a gente tem um propósito de trabalhar a história da cidade a partir do Museu Ferroviário, porque aquela região ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade. Então, isso acaba formando público para o museu, né? Toda atividade que ela é promovida dentro do Museu Ferroviário tem um intuito, direta ou indiretamente, de formar público para o espaço e também de quebra para a cultura de museus em Juiz de Fora, né? Nós temos hoje cerca de 20 museus em Juiz de Fora e a gente ainda não tem uma cultura de frequentar museus. Museu ainda é um ambiente elitizado, né, no Brasil como um todo. Essa semana a gente recebeu gente da equipe do museu, o Museu do Amanhã, no Rio, e eles estavam comentando com a gente, inclusive isso, porque eles estão localizados numa parte da cidade que eles não imaginavam que o público da região fosse frequentar. E hoje em dia tem se demonstrado que esse incentivo que eles têm feito de inserção de programação que trabalha não só essa coisa, vamos dizer, elitizada de museu, mas abrindo para... Igual a gente faz no Museu Ferroviário, por exemplo. A gente trabalha evento de hip hop, até evento de Esperanto, e isso torna a diversidade presente ali no ambiente. Eu acho muito interessante essa ideia do museu, porque assim, muitas vezes quem não tem o hábito de ir ao museu, entende o museu como sendo coisa antiga. Sim. Né? Ou de história, ou de patrimônio mesmo. Mas, na verdade, quando começa a fazer esses eventos, a gente faz uma ligação entre o que é a história, o que foi o antigo, e essa repercussão no atual, né? Que eu acho que talvez seja assim, o mais importante da gente ver a história é conseguir trazê-la para o dia a dia e a gente poder vivenciar o que foi no passado e como a gente pode interferir no futuro, né? Eu acho muito interessante assim, trazer as crianças e as inserindo no dia a dia, entender que museu é interessante, porque é isso que você falou. A gente sai do Brasil, vai visitar museu no exterior, por que não visita aqui, né? É interessante. Eu acho que a função social do museu é, de fato, trazer esse trabalho de memória, né, para as pessoas. Eu acho que ninguém pode sair de um museu ileso, assim, sem uma pulga atrás da orelha, querendo entender mais além daquilo que está ali. Porque todo museu é um estímulo a você compreender o seu passado, né? E a função social de um museu, acho que está nisso. É o trabalho de memória, é o trabalho de identidade cultural, né? E Juiz de Fora, por ter uma identidade difusa, né, se a gente for entender as características da cidade, é importantíssimo a gente compreender dentro dos museus que a gente tem aqui, tanto museus de arte, como é o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, tanto como Mariano Procópio, tanto como o Museu Ferroviário, o Museu de Malacologia, tantos que tem dentro da universidade, Malacologia, a gente tem de farmácia, a gente tem N museus em Juiz de Fora que podem propiciar isso, né? Eu fui professor do departamento de anatomia da Federal durante muito tempo e lá nós tínhamos um museu da anatomia, de peças de secção humana mesmo e de animais às vezes, dissecados ao longo. Não, tem um museu ainda assim, ele não é aberto mais por questão de estrutura, né? Tem. Não sei se eles reabriram nos últimos anos, que eu mudei de departamento, mas era muito interessante que a gente às vezes dissecava peças para deixar no museu como sendo exemplos, né? Então, eu acho que é diverso, né? E se a gente tinha o maior carinho, assim, vira e mexe, essa semana de férias é a semana de preparo de peças do museu. Parece uma bobagem, eu sou fundador de um museu. Sabia? Acho que você chegou a comentar da última vez do Museu da Maçonaria, né? Isso mesmo.
A maçonaria do Juiz de Fora, ela é mais antiga do estado de Minas Gerais. E no seu quadro inicial, nós tínhamos pessoas como o próprio fundador dessa cidade, como o Bernardo Mascarenhas. E a primeira unidade a ser iluminada com luz elétrica incandescente foi a loja maçônica Fidelidade Mineira, na Avenida Rio Branco, 1964. E ele trouxe cabeamento lá de Marmelos até esse endereço na Rio Branco e fez a iluminação daquele prédio, lá nos idos de 1875. Eu não tinha nem nascido ainda, mas já tinha luz elétrica em Juiz de Fora, e foi a primeira luz elétrica da América do Sul. Mas isso é interessante, porque assim, Juiz de Fora tem um papel na história muito grande, porque ela foi o caminho da interiorização do desenvolvimento do país, né? Sim. Então, assim, quando a gente pega essas coisas, vários desenvolvimentos que foram interiorizados passaram por Juiz de Fora. A medicina de Juiz de Fora, até 1920, assim, ela era a medicina do Estado. Depois que, naturalmente, a capital cresceu, aí, né, desenvolveu, mas aí, muitas vezes as pessoas não têm essa noção da importância que foi Juiz de Fora como um todo, assim, no desenvolvimento do Estado de Minas, né? E aí o museu faz esse papel, né? Eu acho que é importante isso. Eu acredito que muito jovem associa o museu apenas a coisas antigas. Você acredita que isso pode ser uma falha dos museus do Brasil em si, por não conseguir falar a língua do jovem, que é o público que precisa ir até o museu? Você acha que isso é possível ser feito? Eu acho que é muito possível ser feito. Eu acho que, na verdade, existe um pensamento geral de que museu é um lugar sagrado e que você jamais pode mudar aquele paradigma do que é o antigo, né? Mas a origem do museu, ela não vem de coisa antiga, ela vem de coleção. Então, uma coleção, ela não necessariamente precisa ser de coisas antigas, né? Essa visão que foi distorcida ao longo do tempo, eu não sei nem dizer, assim, eu não posso te afirmar se isso é uma coisa de Brasil, se é uma coisa de Juiz de Fora, mas eu acho que é possível, sim, a gente mudar, enxergar o museu de uma maneira diferente. Por exemplo, o Museu de História Natural de Nova York recentemente fez uma festa de música eletrônica no hall onde eles trabalham questões de astronomia. Então, você jamais ia imaginar que dentro de um museu ia ter uma festa de música eletrônica, ainda mais um museu fechado. E lá teve. Então, você entender que é um espaço que ele não é sagrado, ele pode ser modificado, ele deve ser modificado constantemente. Qualquer espaço público, ele precisa ter essa noção de que ele precisa modificar o paradigma dele, porque, na verdade, ele está recebendo público e o público modifica constantemente, né? Então, o museu ele só é um ponto que a gente evidencia isso, porque, de fato, a gente tem uma visão muito distorcida daquele espaço. Mas no Museu Ferroviário, por exemplo, a gente tenta atingir um público jovem através de rede social, né? Trabalhando uma linguagem diferente, através da visita guiada que a gente insere. Agora, a gente teve recentemente a Semana de Museus, e a primeira imagem da apresentação que a gente fez para inserir, né, o assunto da ferrovia foi Dom Pedro II, mas como se ele tivesse um Instagram. Então, a gente fez uma montagem lá, ele com óculos diferente, ele todo assim, porque era um cara ligado à modernidade. Então, por que não a gente não pode usar a linguagem como seria hoje o Império através das redes, para o entendimento, né, atual, né? Sim. As crianças, o jovem, para entender, tem que ser mais moderno. Então a gente busca fazer essa ligação o tempo todo. É interessante essa ideia assim, da mudança da sociedade e as instituições correndo atrás, né? Então, assim, a música eletrônica no museu, mas o que é? Porque a sociedade ela vai evoluindo. Então, acho que as instituições têm que evoluir junto. Junto é muito difícil, elas vão ser sempre um pouquinho reativas, né? Vai notar que a sociedade mudou um pouquinho, mas não pode ter aquele distanciamento tão grande. Isso eu acho que é importante, inclusive, nas leis. Né? Muitas vezes a gente tem leis que são de uma sociedade que hoje a lei já não representa tanto aquela mudança, o que aconteceu. Isso é um desafio assim, para o Estado e para as instituições como um todo. Conseguir acompanhar a sociedade no momento que a sociedade está acelerando.
Sim. Né? A mudança está só pisando no acelerador e aumentando. Então isso aí eu acho que é muito legal a gente ver assim, essa interação entre o que era e o que eu estou correndo atrás, eu estou chegando lá, né? E não só reativo, mas eu acho que museu também é um espaço de promover discussão. A gente teve um exemplo agora recentemente de uma discussão acalorada sobre o que teve lá no Sul, no museu da exposição, no Sul não, desculpa, foi em São Paulo, da obra O Artista Nu e a Criança Presente, mas sob tutela da responsável, né? Então, o museu também ele promove discussão. Ele não precisa ser reativo só. Eu acho que ele também pode ser protagonista em uma série de discussões, né? Talvez a gente precise só enxergar melhor como utilizar essa ferramenta, né? Não, esse fato que você falou deu muita discussão. E tem vários viés interpretativos que eu acho Isso aí. Que não é assim não, porque vai desde o conservador ao muito liberal, a quando você fala da família tendo a tutela da criança, ou seja, o pai escolhendo o que a criança vai se expor, ao Estado tendo a tutela da criança, decidindo de antemão o que deveria acontecer. Isso eu vi muito, assim, eu acompanhei muito essas discussões e eu acho assim, você levar e discutir isso dentro do museu é criar cultura, né? É estar na ponta e levando a discussão realmente ao desenvolvimento. E para acompanhar essa sociedade, o avanço da comunidade, como o Carlos falou, o museu ele tem que ele tem que estar em constante movimento, que é o que você falou, né? Então, você sempre que vem aqui fala sobre as atividades do museu, tudo que vocês têm programado, que já está fechado há não sei quanto tempo, né? Já à frente. Eu queria que você falasse, só antes da gente encerrar, quais são as atividades que vêm a seguir no museu e o que vocês vão fazer no mesmo momento, né, em que a colônia estiver acontecendo. Em julho a gente já tem programado, tem um evento até que foi cancelado, que coincidiu, né, com o momento da greve dos caminhoneiros, que é o Geek Pop, que é um evento voltado para o público nerd, né, vamos dizer assim. Que fazia parte do Corredor Cultural? Não fazia parte do Corredor Cultural, não. Ia acontecer no museu, paralelo ao Corredor Cultural, é um evento de um final de semana inteiro, então 7 e 8 nós teremos isso. Dia 14 e 15 nós vamos ter oficinas voltadas para danças urbanas também, com o Miranda. E tem encontro de colecionadores também lá em julho. Então a programação está bem diversa, né? E aí, mais uma vez, dialogando com o público que talvez não estivesse presente no museu por uma simples falta de contato com aquele espaço, né? Mas a partir do momento que você tem um evento que te chama lá para dentro, você passa a acessar constantemente. Então, é público diverso mesmo. E para ter acesso à programação, pode entrar nas páginas de vocês, né? Nós temos Facebook e Instagram, que é o Museu Ferroviário JF. Quem quiser pode acessar. A gente sempre divulga no início de cada mês a programação do mês inteiro. Então, muita gente fala, mas eu não fiquei sabendo. Então, assim, a gente não tem como bater na porta de cada um para avisar o que vai ter. A gente tem essas maneiras de divulgar a programação. Então, através das nossas redes, das redes da Funalfa, do site da Prefeitura, a gente sempre busca divulgar toda a programação do museu para que seja um público cada vez mais amplo. É bastante divulgação, né? Não dá para reclamar. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.